Os cumprimento o presidente Damares, Vossa Excelência sempre muito sensível e nessa questão do idoso, Vossa Excelência está sempre com a razão, né? Que é preciso que todos lembrem, e eu gosto de repetir essa frase, a forma como nós tratamos nossos idosos, que nós todos vamos envelhecendo, eu já envelheci, né? E não tenho vergonha de dizer isso, mas sempre tratei com muito carinho os idosos. É a forma como nós seremos tratados no futuro, como nós tratarmos nossos filhos e netos. Senhora Presidenta, senhoras, senhores, senadores e senadoras, a Câmara vai votar amanhã o projeto de lei 1838 de 2026, encaminhado em abril pelo governo federal sobre o fim da escala de trabalho 6x1. Amanhã o plenário deve se dedicar exclusivamente, plenário da Câmara, à análise deste texto. A matéria tramita em regime de urgência. Alguém pode estar a se perguntar, por que votar outra proposta se a Câmara já votou a redução de jornada para 40 horas sem redução de salário? Ora, por quê? Porque o que foi votado lá na Câmara foi uma PEC, proposta de emenda constitucional 221 de 2019, e está aqui tramitando no Senado. O que a Câmara vota amanhã? Amanhã a Câmara vota um projeto de lei. E esse projeto de lei está em regime de urgência. Muitos dizem urgência urgentíssima. Ele tranca a pauta, por isso ele tem que ser votado. Claro, se a PEC já tivesse sido votada aqui ou for votada rapidamente, ajuda naturalmente, uma vez aprovada, a que ele perde, então, a razão de ser. Senhoras e senhores, falando de novo desse tema que me é tão caro, tão importante para o conjunto da população do Brasil. Pesquisas indicam que a ampla maioria da população é favorável à redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Os deputados entenderam isso. Por isso, de 513, somente 22 no primeiro turno votaram contra e no segundo turno somente 19. Enfim, qual é a pergunta que não quer calar na população brasileira? O que, afinal, está faltando para que o Senado vote a matéria? Já que esse tema nós temos debatendo aqui há anos. Vou lembrar, porque eu tenho um projeto que vai na mesma linha do que é aprovado na Câmara, desde 2015. Inclusive aprovado pela CCJ e veio para o plenário. Eu sou daqueles que cumprem muito o regimento. Eu sempre digo que um projeto que é aprovado numa casa, ele lidera quando ele chega na outra casa, se a mesma matéria aqui não foi votada ainda no plenário. Por isso que nós vamos nos debruçar e vamos votar, espero eu, estou muito animado, né? Esse projeto que chegou aqui da Câmara dos Deputados. Não temos mais por que demorar. O Brasil todo, inúmeros empresários já estão, inclusive, aplicando a jornada de 40 horas semanais. Esse projeto, ele impacta positivamente a vida de milhões e milhões de pessoas. Senhora Presidenta Damares, no próximo dia 1º de julho, por iniciativa do senador Laerte, esse plenário realiza uma sessão especial de debates sobre o fim da escala 6x1 e a redução de jornada de trabalho para 40 horas semanais sem redução salarial. Era para ser o dia 24, mas por motivo de força maior, assim entendeu o primeiro signatário dessa sessão de debate, e conversando com outros senadores, e eu conversei, ele estava em Genebra, eu falei com ele me atendeu de pronto e disse, pai, não, tivemos que mudar, mas dia 1º
está garantido. Mas vamos em frente. A proposta da PEC 221/2019, dos deputados federais Reginaldo Lopes e Érica Hilton, avançou e está aqui no Senado. Encontra-se agora em tramitação nessa Casa, sob análise da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo senador, querido senador, grande senador, uma referência para nós todos, Otto Alencar. Esse plenário aqui receberá no dia 1º de julho, além de senadores e senadoras, deputados e deputadas, representante das centrais sindicais, representante e lideranças empresariais, movimentos sociais, estudantes, pesquisadores, especialistas e representantes, enfim, do conjunto da sociedade civil. Será um espaço democrático, de diálogo, reflexão, construção coletiva, um momento para a apresentação de argumentos, experiências e proposta. Estarei aqui na quarta-feira, estarei aqui até votar, não pretendo ir para o meu estado enquanto não votar essa matéria, né? E claro que eu, viajando no tempo, eu me lembro desse debate na Assembleia Nacional Constituinte. Lá nós já defendíamos as 40 horas. Era 48, porque desde a época de Getúlio, né? Só que, mediante um amplo diálogo, com o chamado Centrão da época, dos quais eu conversava com todos, e me lembro aqui do já falecido Jarbas Passarinho, um homem de muito diálogo, nós conseguimos chegar às 44 horas. Agora, 40 anos depois, nós estamos nos aproximando das 40 horas semanais. Enfim, será um grande debate sobre o mundo do trabalho e o futuro do Brasil. E não poderia ser diferente. Esse mesmo plenário aqui do Senado, e muitas vezes eu estava nas galerias, eu diria, há 42 anos atrás, eu estive aqui nas galerias, tanto do Senado como da Câmara. E eu diria que foram debates que marcaram a história do nosso país. A história do Senado Federal e da própria Câmara confunde-se com a própria história do nosso país. Aqui ecoaram vozes que defenderam a liberdade, a democracia, a justiça social, os direitos humanos. Presidenta Damares, que é presidenta da Comissão de Direitos Humanos. Os direitos humanos e a dignidade da pessoa humana. Aqui tivemos debates profundos na época da abolição da escravatura, a construção da Constituição Cidadã de 1988, dos debates pela redemocratização, as conquistas sociais que ampliaram direitos e oportunidades para milhões de brasileiros. O Senado consolidou-se com uma das grandes tribunas dessa República, guardião da federação e da esperança do povo brasileiro. Quando aqui aprovada a Lei Áurea, as galerias eu diria, encaminharam com muito carinho aos senadores e senadoras cravos e orquídeas, que os senadores recebiam com muito carinho, aquelas pétalas de rosas, de orquídeas e de flores, que vinham do alto com um carinho, como um abraço aos senadores e senadoras. Foi nesse parlamento que se travaram discussões decisivas para o rumo da nossa nação. A memória registra, e aqui eu aprofundo um pouquinho, momentos como a aprovação da Lei Áurea em 1888, quando as pétalas das rosas e orquídeas foram lançadas das galerias em celebração à libertação dos escravizados, muitos choraram, outros batiam palma, outros se sentiam realizados, mas o Senado cumpriu o seu papel. Com a programação da República e a reorganização institucional do país,
Entre 89 e 91, o Senado passou a representar os estados da federação, assumindo a configuração que preserva até os dias de hoje. Ao longo de sua trajetória, essa casa debateu crises, soluções, desafios, avanços, desenvolvimento econômico e inclusão social e a defesa do meio ambiente. Sim, aprovou marcos históricos que transformaram a vida da população brasileira. Quero aqui destacar alguns que eu tive a satisfação de participar. Destaco, e a senadora Damares já falou aqui na abertura, o Estatuto da Pessoa Idosa, o Estatuto da Igualdade Racial, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, o Estatuto da Juventude, as leis de cota na área pública e também nas universidades, a PEC da doméstica, lei dos autistas, política nacional do Alzheimer e inúmeras medidas de proteção a todos os trabalhadores, as trabalhadoras, aposentados, aposentadas, pensionistas, crianças, jovens e pessoas em situação de vulnerabilidade. Foi aqui no Senado, presidenta, que iniciamos o debate da valorização do salário mínimo. Foi aqui que começou. Em 2005, o então presidente do Senado, Renan Calheiros, criou uma comissão mista especial do salário mínimo. O deputado Jackson Barreto foi eleito como presidente. O deputado Walter Barelli foi o vice. E eu fui escolhido por essa comissão para ser o relator. Percorremos o país inteiro, ouvindo a população, a sociedade. Em 2006, apresentei, então, o relatório não meu, de todo esse grupo que faziam parte senadores e deputados, sugerindo, então, a política nacional de valorização do salário mínimo, inflação mais o PIB. Foi uma construção, de fato, coletiva. Por isso, fomos nos estados ouvir a população. Também lembro eu que tivemos pronunciamentos memoráveis que ajudaram a moldar a consciência democrática do nosso país. O próprio Senado mantém um acervo denominado Grandes Momentos do Parlamento Brasileiro, reunindo discursos históricos de personalidades, só como exemplo, Afonso Arinos, autor da Lei Áurea, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Darcy Ribeiro, Teotônio Vilela, Benedita da Silva, Eunice Micheles, primeira mulher a ocupar o cargo de senadora no Brasil. Abdias Nascimento, e vou lembrar aqui do meu querido amigo Pedro Simon, que eu tive o prazer de, há poucos dias, fazer uma gravação para a autobiografia dele. Pois bem, senhora presidenta, senhoras senadoras, senhores senadores, senador Girão, que já está no plenário, a quem eu agradeço, que me cedeu para falar primeiro, porque eu disse a ele que eu tinha um outro compromisso. Fique tranquilo que eu estarei lá para cumprir o meu papel de usar a tribuna logo após você fale, pai. Obrigado, senador Girão. Mas, enfim, presidenta, mais uma vez a história bate à porta dessa casa. Mais uma vez, o Senado da República é chamado a cumprir o seu papel mediante a história, diante de uma grande causa nacional, que é qualidade de vida, é jornada de 40 horas semanais. O mundo todo já caminha nesse sentido. Eu só não vou repetir todos os países, que já são 36, 38, 40, 42, mas todos caminham pela estrada da redução da jornada sem redução do salário. Repito, no dia 1º de julho, esse plenário debaterá o fim da escala 6x1 e a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais, sem redução do salário. Senhora presidente,
E por que essa é uma grande causa? Eu uso muito uma frase, eu aprendi a defender causas e, graças a Deus, nunca defendi coisas. Porque defender causas, por exemplo, trata da saúde física, mental, da vida de milhões e milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Porque fala da convivência familiar, do tempo para cuidar dos filhos, mas cuidar também dos netos, dos pais, dos avós. Porque a geração se encontrando, como a senhora falou na abertura, porque trata da possibilidade de estudar mais, qualificar-se melhor e ampliar horizontes para ter um salário mais qualificado, mais decente, poderíamos dizer. Porque defende o direito de viver além do trabalho. A vida não é só o trabalho. A vida é lazer, é estudo, é poder ir a um parque naqueles 2 dias, ou no sábado, ou no domingo. Senadora Damares, eu disse há um tempo atrás, vou repetir hoje, eu nunca trabalhei 6x1. Nunca. Olha que eu estava nas fábricas há mais de 40 anos atrás, mas eu já trabalhava 5x2, porque o próprio empregador entendia, e trabalhei em grandes empresas, Tramontina, Eberle, Maesa, Alvasoc, Menegoto, Varig, Porto Alegre, foi essas que eu trabalhei. Porque ele já entendia que não valia a pena abrir o seu estabelecimento, a sua fábrica, botar um maquinário todo para trabalhar só 4 horas no sábado de manhã. O que ele fazia? Ele distribuiu aquelas 4 horas durante a semana. E nós aceitávamos tranquilamente. Então, o que nós estamos tratando aqui é um debate de minutos. É menos minutos a mais por dia, que vai, então, dar 8 horas, 5 vezes 8, 40. Hoje nós trabalhamos, em vez de 8 horas e 40 e poucos minutos, se eu não me engano. O que nós estamos tratando é disso. É alguns minutos por dia, ampla maioria. Se eu estou dizendo aqui, podem pegar minha carteira de trabalho que está no meu gabinete. Há 50 anos atrás eu já trabalhava assim, e graças a Deus, no sábado à tarde eu caminhava, eu viajava, jogava futebol, namorava, porque lá eu tinha que namorar, né? Namorava, estudava, fazia excursões do colégio, era no sábado a excursão, para domingo estar em casa. Então, por que, passado tanto tempo, a gente não pode fazer que essa prática saudável pode se tornar realidade para todos os brasileiros? Porque diz respeito à geração de emprego, à distribuição de renda, ao crescimento econômico e ao desenvolvimento social. Porque nos convida a refletir como repartir de forma mais justa os ganhos proporcionados pelos próprios avanços tecnológicos. O mundo mudou. O tempo que eu estava nas fábricas, 50 anos atrás, porque eu estou 40 aqui dentro, e fiquei um tempão como sindicalista e como líder estudantil, mostra que essa inovação toda, nós temos que torcer cada vez mais que venha o avanço tecnológico, mas que ela venha também, reduz a jornada, vamos produzir muito mais, aumenta a produtividade, aumenta a qualidade, inclusive, da nossa produção. Em última análise, presidente, terminando, estamos diante de um debate sobre dignidade humana, justiça social e qualidade de vida. Por isso afirmo desta tribuna, a responsabilidade desse Senado é enorme. Que saibamos ouvir, dialogar, construir caminhos que estejam à altura da história dessa casa, do Congresso, do Senado, Câmara e Senado. O Congresso é o símbolo da própria democracia. Sim, é o coração da democracia, é esse Congresso. Se não tivéssemos Estado democrático de direito, o Congresso estaria fechado. E eu não estaria na tribuna fazendo essa fala, Vossa Excelência não estaria presidente, o senador Girão não estaria ali preparando já o seu pronunciamento. Enfim, vida longa à democracia. Eu tenho certeza que o Senado vai estar à altura da democracia, vai estar à altura da importância que é o Congresso, vai estar à altura do povo brasileiro. Era isso, presidente, agradeço a todos.
tolerância e a paciência de Vossa Excelência. Obrigada, senador.